Existe destino, minha gente? Será que existe destino nesse sentido de que seja algo assim irremediavelmente que deverá acontecer, não tem como mudar? Será que existe isso? Se existe, se tem alguma coisa assim que não tem como mudar, então a gente não tem livre-arbítrio para dizer eu quero mudar isso, eu vou mudar, não consigo. O que depende e o que independe de nós? Até onde vai o nosso limite do que a gente pode fazer pelo nosso caminho, pelo nosso destino? Quais são os limites entre o chamado destino, que é aquilo inflexível, e o nosso livre-arbítrio? Onde que a coisa se separa? Se é que se separa. Então, são essas questões tão profundas, tão filosóficas, que a gente quer responder nessa nossa conversa de hoje. Mas para começar a falar sobre destino, falar sobre livre-arbítrio, já que a gente está falando sobre o nosso caminho, não tem outra forma da gente começar a explicar sem falar da nossa programação. A nossa programação reencarnatória. Antes da gente reencarnar, muitos de nós têm a chance de construir a própria programação reencarnatória. O que é isso? De escolher aquilo que vai acontecer na sua vida. Eu vou explicar um pouquinho melhor. E eu disse muitos de nós porque tem aqueles que não escolhem. Tem aqueles que não participam da elaboração da sua programação reencarnatória, do que vai acontecer enquanto estiver reencarnado. Esses espíritos que não participam da elaboração da sua própria programação reencarnatória, são espíritos, às vezes, que estão numa condição mental um pouco atormentada, não têm condição de realizar escolhas que sejam consistentes. Enfim, eles não têm como escolher, como pensar sobre como será a sua reencarnação. Então, até para diminuir o risco deles de escolherem coisas erradas, coisas difíceis, até para diminuir isso, então, quem faz normalmente a programação reencarnatória para esses espíritos são os mentores espirituais. Então, os mentores estudam aquele caso, entendem o que é melhor para aquele espírito passar e fazem a programação reencarnatória dele. É como aquele filho pequeno que a gente tem, né? A gente até escuta o que ele tem a dizer ali, do que ele prefere, o que ele pretende fazer, mas no fundo quem vai decidir somos nós, porque a gente sabe que nem tudo ele tem condição ali de escolher para ele. Assim acontece com esses espíritos. Quem ajuda eles a construírem a programação reencarnatória são os mentores. Mas acontece com esses espíritos que não têm consciência, que não têm condição. Mas muitos de nós temos. Então, muitos de nós não estamos nesse grupo. Muitos de nós participamos, elaboramos ativamente a nossa própria programação reencarnatória. Mas independente da gente ter participado ativamente nessa elaboração, ou seja, da gente ter feito, nós mesmos termos realizado, termos elaborado o que vai acontecer na nossa encarnação, ou independente disso, ou independente de ter sido feita pelos mentores, o fato é que nenhum de nós, guarda isso, nem eu, nem você, nenhum de nós reencarna sem saber o que vai passar. Ninguém é enganado. Todos nós sabemos tudo o que vai acontecer naquela nossa vida de mais importante, dos fatos que a gente tem que passar. E o que está ali na nossa... Agora que vem a parte interessante, né? O que está ali na nossa programação reencarnatória, afinal de contas? A gente está falando que a gente planeja, mas o que está planejado? O que está ali? Na nossa programação reencarnatória, basicamente tem duas coisas. A primeira delas é o karma, a quitação do karma, e a segunda é a missão. Vamos explicar. A quitação do karma, minha gente, acontece da seguinte forma. A gente teve ações erradas no passado que geraram reações, geraram consequências ruins, e essas consequências ruins nós vamos ter que experimentar em algum momento na nossa existência aí. Que é para a gente aprender o quanto que aquilo é ruim e não fazer de novo. É assim, errando, colhendo as consequências, que a gente aprende, que a gente se conserta e não erra mais. Então, aquilo de errado que você fez lá no passado gerou reação, gerou consequência. E essa consequência vai ter que entrar em algum momento na sua programação reencarnatória. Você vai ter que passar por aquilo. Mas eu não estou querendo dizer com isso que tudo de errado que eu fiz lá na outra encarnação, ou que eu fiz até o momento, eu vou ter que quitar agora nessa, vai ter que entrar nessa minha programação. Ó, entra aí, vou pagar tudo de uma vez. Não, não acontece assim. Porque essa quitação, ela acontece de acordo com a nossa capacidade de pagamento e também com o tamanho da dívida. Se a dívida for muito grande, não dá para pagar nem 10 encarnações, se a gente fez muita besteira. Então, isso vai depender do tamanho da dívida e vai depender da nossa capacidade. O quanto que eu vou conseguir pagar, quitar nessa encarnação. Então, faz parte da nossa programação reencarnatória, eu gosto de usar essa expressão, o nosso plano de pagamento.
das dívidas passadas. A gente faz um planejamento. É quando você está devendo lá no banco, né? E que você faz o planejamento. Olha, eu posso pagar tanto por mês, mais do que isso eu não tenho condição. Então, é a mesma coisa aqui. Quando a gente vai reencarnar, a gente planeja o quanto a gente vai pagar e como a gente vai pagar. Então a gente sabe que vai ter que pagar as dívidas. Ah, eu tenho que pagar essa, tenho que pagar essa, tenho que pagar aquela. E aí pode ser que a gente fale assim, quando a gente estiver elaborando lá a nossa programação reencarnatória, a gente fala assim, olha, dessa minha primeira dívida aqui, eu vou pagar só metade dela, porque ela é muito grande, eu vou sofrer muito, não vou conseguir pagar, vai ficar difícil para mim, vai estar puxado. A primeira eu vou pagar só metade. Essa minha segunda dívida aqui, eu acho que dá para pagar inteira. É pouquinha coisa, vai no bolo aí, vou pagar, vai ela inteira de uma vez. Agora, já aquela terceira minha dívida ali, eu não vou pagar nada dela agora não. Não tem condição. E eu acho que se for pagar ela, eu vou me atrapalhar mais ainda, vou gerar mais dívida para mim, porque eu vou me revoltar, a situação vai ficar muito pesada. Então, deixa essa para outra encarnação. É assim, é mais ou menos assim que a gente planeja o pagamento das nossas dívidas. Aí, olha só, preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que a gente planeja, eu estou falando que a gente escolhe. A dívida, ela existe, ela tem que ser paga. Agora, como que ela vai ser paga, nós escolhemos. Então, a forma de pagamento não deixa de ser algo elaborado pela nossa vontade, pela nossa escolha. Aí entra livre-arbítrio. Eu escolho como que eu vou pagar, eu escolho o tamanho das minhas prestações, eu escolho o que eu vou vivenciar. E aí, uma vez que a gente tem escolhido as dívidas e as formas de pagamento para aquela encarnação, para colocar na nossa programação reencarnatória, isso aí ainda vai ser avaliado. Para você ter uma ideia como que a gente é ajudado, né? A gente escolhe, eu quero pagar isso, e mesmo assim ainda é avaliado. Os mentores ainda dão uma filtrada ali, porque muitas vezes a gente superestima a nossa capacidade. A gente fala assim, eu acho que eu tenho capacidade de pagar um monte de coisa. E aí os mentores chamam a gente no cantinho e falam assim, olha, tem certeza? Da outra vez você já falou que ia pagar tanta coisa aí e não conseguiu. Você está botando tudo de novo aqui para pagar. Não é melhor tirar isso? Deixa para outra. A gente tem a eternidade toda aí para você quitar suas dívidas. Então os mentores ainda dão essa mãozinha aí para a gente, ainda dão essa filtrada que é para a gente não passar muita vergonha. Mais uma vez que se a gente definiu como será o pagamento, o que a gente vai pagar, qual é a forma de pagamento, fechou o plano, fechou o acordo, fechou, baseado na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio, porque fomos nós que escolhemos, fechou. Aí não pode mais ser alterado. Você vai reencarnar e vai passar por aquilo. Este foi o acordo que você fez, vamos dizer assim, com o banco kármico. Então, você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha de fazer o acordo que você quiser. Mas uma vez que foi feito o acordo, para aquela encarnação não tem mais jeito. Quando reencarnar, aquilo está programado. Entrou na sua programação reencarnatória, entrou no seu plano de pagamento. E aí, para que essa dívida seja quitada, como é que vai acontecer na sua vida aqui? Você escolheu quitar aquela dívida, escolheu passar por aquelas situações. Então, se você escolheu isso, esse foi o seu acordo com o banco kármico, algumas coisas vão ter que acontecer na sua vida para que aquilo aconteça, para que você consiga pagar aquela dívida. Imagina você que você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente e que, dentre aquelas dívidas que você tem que pagar, você tem que perder tudo. Tem que experimentar esta situação de perder tudo, de ir à ruína, ir à falência. Então, em algum momento da sua vida, alguma coisa vai acontecer ali e que vai ocasionar esta consequência de você perder tudo. E você não tem como escapar daquilo, porque foi você que planejou com seu livre-arbítrio antes de você encarnar. Então, em algum momento da sua vida, vai acontecer alguma coisa, vai ser inevitável. Você planejou aquilo, não tem jeito. E aquilo, por mais ruim que possa parecer, na verdade, minha gente, é um bem para nós, porque faz parte da nossa quitação de dívidas. Então, eu costumo falar muito isso. As coisas ruins, por exemplo, que acontecem na nossa vida, porque fazem parte de um planejamento de quitação kármica, não são ruins. A gente tem a impressão que é ruim, né? Porque a gente olha pelo lado material, com os olhos materiais. Mas é a mesma coisa que quando a gente está endividado lá no banco e chega o momento de pagar aquela parcela lá do carnê, né? Quando a gente vai lá e pega aquele bolo de dinheiro e paga aquela parcela, às vezes dá aquela sensação assim, poxa, que chato, olha quanto dinheiro que está saindo do meu bolso. Mas, por outro lado, você está perdendo aquilo, está saindo do seu bolso. Mas, por outro lado, você está diminuindo o seu saldo devedor com o banco.
Então, todas essas coisas que acontecem conosco, como pagamentos como quitação de dívidas kármicas, elas podem ter essa aparência ruim, mas na verdade é o dinheirinho que está saindo lá para pagar mais uma prestação do carnê. A gente sofre com aquilo, porque está dando dinheiro para aquilo, mas está quitando, está diminuindo o saldo devedor. Então, como eu estava dizendo, minha gente, tem coisas que irremediavelmente vão acontecer na sua vida. Vão acontecer na sua vida por necessidade de quitação kármica, porque você escolheu isso. Fez parte do seu planejamento para pagar suas dívidas. E dessas coisas você não vai ter como fugir. E se a gente tem que encontrar alguma coisa para se encaixar na palavra destino, com aquele aspecto de algo irremediável, inexorável, inflexível, que não tem jeito, essa coisa seria justamente as parcelas das nossas dívidas kármicas que nós assumimos pagar nessa encarnação. Então, considera destino, vamos entender destino como isso. É aquilo que irremediavelmente você vai ter que passar, porque você escolheu assim. Porque você entendeu pelo seu próprio livre-arbítrio que você teria condições de passar naquela encarnação. Então, a sua vida pode rodar, ir por vários caminhos, mas aquilo que você escolheu antes de reencarnar, aquilo vai acontecer irremediavelmente. Não é Deus quem colocou no seu caminho, não é punição divina, não é isso, não é aquilo. Foi você que escolheu pelo seu próprio livre-arbítrio. Se não foi pelo seu próprio livre-arbítrio, foi pelos mentores, porque você não teve condição. E aí, normalmente, ainda é mais atenuado do que seria se fôssemos nós a escolher. Eu comparo essas questões que não tem jeito, que a gente tem que passar, para ficar fácil da gente visualizar. Você sabe aquelas corridas assim muito longas e que de tantos em tantos quilômetros tem uma bandeirinha e que o corredor tem que passar por ali. A pessoa que está correndo tem que passar por aquela bandeirinha, depois passar pela outra, pela outra. Eu comparo esses casos que são irremediáveis, ou seja, que fazem parte da nossa programação kármica, como essa bandeirinha. A corrida é a nossa vida. A gente vai do ponto de origem até o final. E essas bandeirinhas são aqueles pontos que a gente tem que passar. O que a gente vai fazer entre uma e outra? Não tem problema, é problema nosso, é o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Eu posso ir andando devagarzinho, eu posso, depois que passei por uma bandeira, voltar, ficar andando em círculo, sentar no chão, eu posso parar para beber água, eu posso ir no banheiro, eu posso fazer um monte de coisa, mas eu vou ter que chegar na outra. E não tem outro caminho. Eu vou ter que passar de uma, aí entre uma e outra, quem escolhe o que vai fazer sou eu. Isso é o nosso livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio aqui na nossa vida de fazer o que a gente quiser entre uma bandeira e outra. Aquela bandeira eu tenho que passar porque eu escolhi também com o meu livre-arbítrio, só que antes de eu encarnar. Então, esses pontos nós temos que passar. O que vamos fazer entre eles e como vamos reagir também quando eles chegarem. Isso depende da nossa escolha. Tem gente que quando chega nessa bandeirinha, ou seja, que chega nesse ponto de pagar a dívida, tem gente que reage bem, tem gente que reage com otimismo, tem gente que reage mal e que aí acaba prorrogando aquele sofrimento, às vezes, desnecessariamente. Então, nós temos liberdade de escolher, sim, o que nós quisermos fazer. A gente só tem entre uma bandeira e outra, entre as quitações kármicas, uma quitação kármica e outra. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque com essas nossas escolhas, que fazem parte do nosso livre-arbítrio, a gente pode gerar mais dívidas para outra encarnação. Então, a gente pode estar quitando aqui uma dívida kármica, aqui, e aí entre uma e outra, ou pela forma como eu estou reagindo a essa, se eu estou reagindo de uma forma muito ruim a essa aqui, de repente eu estou gerando mais karma para mim. Ao invés de eu estar diminuindo a minha dívida, eu posso estar aumentando. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso livre-arbítrio. A gente tem a liberdade de escolher o que a gente quer fazer e como a gente vai reagir quando as quitações kármicas tiverem que acontecer. E é dependendo do nosso livre-arbítrio, dessas nossas escolhas, que a gente ainda pode gerar mais karma para o futuro que um dia vai ter que fazer parte do nosso destino. Mas eu comecei falando aqui para você que na nossa programação reencarnatória entram duas coisas, a quitação kármica e a segunda coisa que é a missão. E o que é a missão? O que a gente chama de missão, minha gente, na verdade, é aquela aspiração. É um desejo do espírito de algo que ele pretende fazer quando estiver encarnado. Então, quando ele está lá elaborando a programação kármica não, a programação reencarnatória dele, ali vão o planejamento de quitação kármica e também a missão, ou seja, o que mais além disso ele quer fazer? É um plus, é algo a mais, ele não precisava daquilo, mas ele quer fazer. Não é dívida, ele não tem que fazer aquilo, mas ele quer fazer.
E isso pode ser por questões pessoais, ele pode assumir para si assim, eu tenho uma dificuldade grande de tal coisa, então eu quero vencer essa minha fraqueza. Eu quero aprender uma língua diferente, pode ser. Eu quero aprender música. Isso foi uma coisa que, com todas as minhas encarnações, eu quis aprender e nunca tive tempo, sempre tive que fazer outras coisas. Então, agora eu quero aprender música. Nessa minha encarnação, minha missão vai ser aprender música e me tornar um grande músico no planeta. A minha aspiração é estudar profundamente a ciência e ajudar a desenvolver uma vacina. Eu quero fazer isso. Ou então eu quero ajudar o país, ou eu quero ajudar aquela família, eu quero ajudar aquela pessoa, já que eu vou ter que conviver com ela por karma, por exemplo, então eu quero ajudá-la. Enfim, a missão é algo que não é obrigatório. Nós escolhemos porque é uma aspiração nossa, é um desejo nosso. Antes da gente reencarnar, é algo que a gente pretende fazer. E aí, quando a gente reencarna, aquilo que a gente quer fazer vai continuar dentro de nós, na nossa mente, lá no nosso subconsciente. A gente vai entender aquilo como um desejo que vai impelir a gente para aquele caminho. A gente às vezes vê pessoas que estão numa família que ninguém se interessa por música, mas tem alguém ali que nasceu com aquele dom, aquela vontade de aprender música. É isso. Ele assumiu aquilo como uma missão para ele, é um desejo dele. E é muito comum, mas infelizmente, que apesar da gente reencarnar, trazendo para nós a nossa missão, o nosso desejo, do que a gente quer fazer, além do cumprimento do karma, é muito comum que pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, a gente acabe retornando ao mundo espiritual sem ter cumprido 100% das nossas missões, aquelas a que nós nos propusemos. Porque no meio da nossa vida aqui, embora a gente tenha aquilo lá dentro, aquela vontade que é a nossa missão, embora a gente tenha isso, a gente faz escolhas. E a gente faz escolhas erradas pelo nosso livre-arbítrio. E aí, fazendo escolhas pelo nosso livre-arbítrio, escolhas erradas, a gente acaba terminando a nossa vida sem ter feito aquilo que a gente se propôs em termos de missão. Se a gente chega ao final da vida sem ter cumprido aquela missão, aquilo que nós gostaríamos de fazer como um plus, como algo a mais, não tem problema. Isso não vai gerar karma negativo. Por quê? Porque a missão não era algo obrigatório. A missão era algo que aqui eu me propus, eu queria fazer e não consegui. Isso não gera karma negativo, a não ser que a gente faça errado. Porque o karma negativo ele é gerado quando a gente faz coisa errada. Agora, deixar de fazer algo que eu gostaria de fazer, isso não gera karma negativo. Só vai gerar frustração para a gente, porque a gente vai chegar lá do outro lado, no mundo espiritual, e vai falar, mais uma vez, eu não consegui cumprir a minha missão. O karma negativo ele só é gerado quando a gente faz algo errado. Então, minha gente, com essa visão agora que a gente tem de karma e de missão, karma é algo obrigatório, mas que eu escolho como pagar. E a missão é algo que eu escolho. Então já dá para a gente entender melhor o que é o destino e o que é o livre-arbítrio. Para começar, só para a gente relembrar aqui, o karma não tem jeito, a gente vai ter que quitar. Mas a forma como nós vamos quitar, somos nós que escolhemos. Então, percebendo que o karma tem um aspecto de destino, porque a gente vai ter que passar por aquilo, mas tem um aspecto também de livre-arbítrio, porque somos nós que escolhemos, no mundo espiritual, antes de encarnar, mas somos nós que escolhemos como vamos fazer o planejamento para pagar aquela dívida. Então, aí na mesma questão que envolve o pagamento das dívidas kármicas, há sim uma parte de destino, porque a partir do momento que foi decidido o que vai ser quitado, aquilo vai ter que acontecer e irremediavelmente a gente não vai ter como mudar aquilo, e há também o dedinho do nosso livre-arbítrio, porque fomos nós que escolhemos. Então, se até no pagamento kármico tem o nosso livre-arbítrio, o que isso quer dizer? Que nós sempre estamos por trás de tudo que vai acontecer. No final das contas, somos nós que decidimos tudo o que vai acontecer na nossa vida. Independente se aquilo é quitação kármica, independente se aquilo é missão. Se aquilo é missão, é óbvio que somos nós que escolhemos, é o nosso livre-arbítrio. Se aquilo é karma, é o nosso livre-arbítrio, porque nós escolhemos pagar aquilo nesta encarnação. E mais, o karma ele só é gerado por uma ação que nós fizemos errada no passado. E aquela ação errada que nós fizemos no passado, nós fizemos pelo nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio errado gera o karma. O nosso livre-arbítrio errado gera o destino inflexível.
As nossas más escolhas geram as consequências ruins que a gente vai ter que passar e que não vai ter como mudar. O que a gente pode fazer um pouquinho para diminuir a dor, para diminuir o sofrimento que a gente vai receber como consequência do que a gente fez, é antecipar o pagamento. Eu não estou falando aqui que o nosso planejamento de quitação kármica é como se fosse um pagamento para o banco de parcela. Se a gente antecipar esse pagamento, a gente não vai sofrer, porque vai chegar o dia da cobrança e já vai ter quitado. Como é que se antecipa um pagamento de uma dívida kármica? É quando você não espera aquilo acontecer, que vai acontecer na sua vida, inflexivelmente vai acontecer, mas você não espera aquilo acontecer para aprender a lição que aquilo lhe traria. Ou seja, antes de você ter a dor, você reflete, você aprende, você faz a sua reforma íntima. Quando chegar no momento daquela bandeirinha, que você chegar na corrida, que tiver que passar por ela, por aquela dor, a bandeira não vai estar lá. Aí você não vai ter sofrimento, porque você já quitou, você já aprendeu o que aquilo tinha que ensinar antes daquilo chegar. Então essa é uma forma de quitação de karma um pouco diferente. Nós não somos obrigados a sofrer, só que 99% das vezes a gente sofre. Porque 99% das vezes a gente espera que o sofrimento aconteça, que a dor aconteça, para a gente refletir e aprender o que ela tem a nos ensinar. Mas se a gente fizer o nosso trabalho anterior a isso, reformar a nós mesmos, a gente pode evitar o sofrimento. Enfim, minha gente, tudo depende de nós. O nosso livre-arbítrio está por trás de todas as coisas. Agora, o mau uso do nosso livre-arbítrio vai gerar situações que a gente, depois de aceitar, passar por elas naquela encarnação, elas viram destino. Não tem como mudar. Aí a pessoa vai na cigana, a pessoa vai no tarólogo, vai lá num oráculo qualquer para ver o futuro dela. E o que aparece ali? O que pode aparecer ali no baralho de tarô, no baralho cigano ou em qualquer outro oráculo? O que vai aparecer ali é a tendência natural ou seja, a consequência natural das ações que a gente vem tomando. Então, o que aparece ali, muitas vezes, ainda pode dar tempo de ser consertado. Aparece ali que vai acontecer tal coisa. O oráculo ele tem condição de verificar isso, o futuro, às vezes um futuro próximo, às vezes um futuro mais distante. O que aparece ali? Às vezes dá tempo de ser consertado, de mudar o caminho. Às vezes não dá mais tempo. Você bobeou, você agiu errado, você não agiu certo, você não fez o que devia. Aquilo vai acontecer. Mas aquilo ali tinha que acontecer? Às vezes não. Foi fruto do seu da sua má escolha, do mau uso do seu livre-arbítrio naquela encarnação mesmo. Agora, às vezes pode aparecer ali alguma coisa que faz parte daquelas bandeirinhas do seu karma que você vai ter que passar. E aí não tem como ser consertado. Ah, mas tem como eu saber se tem como mudar aquilo que apareceu ali no jogo? Tem, é só perguntar para o jogo. Eu tenho como modificar essa situação? Se o jogo falar que tem como modificar, é porque aquilo não fazia parte do seu karma. Se o jogo falar assim, não tem como modificar, aceita que dói menos. É uma dívidazinha, é uma parcela a mais que você vai pagar. Então, minha gente, o que eu queria dizer para você é que karma e livre-arbítrio andam muito juntos. O destino, ele é forjado pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas ações. A gente tem o tempo inteiro condições de mudar o nosso futuro. A gente não vai mudar nesta encarnação aquilo que nós decidimos que vamos ter que pagar agora. Isso a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar para o futuro. O mau uso do livre-arbítrio gera os karmas negativos, aquilo que vai estar inflexivelmente no nosso caminho, mas também pelo nosso livre-arbítrio, escolhendo certo, fazendo bom uso das nossas vontades, das nossas escolhas agora, a gente pode passar melhor por aquele karma que vai acontecer, por aquela dívida que eu tenho que pagar, e a gente pode semear para o futuro muito menos karma negativo. Ou melhor, a gente pode semear karmas positivos, consequências positivas. Que maravilha seria se antes da gente reencarnar, na nossa programação reencarnatória, falassem assim para a gente, olha, não tem dívida aqui não, tem pouquinha dívida para você quitar, mas tem um monte de coisa boa para receber, qual que você escolhe agora para essa encarnação? Um dia isso vai acontecer com a gente, minha gente. Só depende de nós sabermos utilizar da melhor forma possível o nosso livre-arbítrio. Que Deus abençoe você. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Trabalham unidos.
all